Nunca tivemos uma eleição tão dividida e tão decidida nos detalhes como as eleições atuais. Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise imparcial sobre as eleições, sobre o segundo turno e quem, na minha opinião, vai levar essa eleição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de salientar que essa minha análise será totalmente imparcial. No final, durante o vídeo, eu vou apresentar os meus argumentos e no final eu vou dizer quem eu acho que vai levar essas eleições. Uma vez eu estive em uma reunião com uma economista muito bem reconhecida no Brasil, que é a Zena Latif. E teve uma frase durante essa apresentação, essa palestra que ela estava ministrando, que ela falou que eu fiquei com aquilo gravado na minha mente. E essa frase dizia mais ou menos assim: quem reelege presidente é a economia. O que é que ela quer dizer com isso? Que não importa como é que está o lado social em relação às minorias, não importa. Não importa como é que está a segurança, o que realmente de fato serve para reeleger um presidente é como a economia está, como é que a economia está andando. E qual é a análise que eu faço, né, durante esses 4 anos de governo do Jair Messias Bolsonaro? A análise que eu faço é o seguinte: nós vivemos, pessoal, nós passamos durante esse período uma das maiores crises do mundo, que foi a Covid-19. Essa crise foi tão severa que atingiu o mundo inteiro de diversas formas possíveis, piores formas possíveis, certo? O Brasil, inclusive, na minha opinião, conseguiu passar por essa crise com uma certa maestria. Se você for parar para analisar hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, se você for pesquisar um pouco, porque eu acho assim que o brasileiro ele precisa ter esse senso de pesquisa, de argumentação, de não ficar sendo levado pelo que a mídia fala. Se você for analisar hoje, a economia nos Estados Unidos, ela está sofrendo muito, ainda por resquícios ainda da guerra, certo? Da guerra e da Covid. Então, para quem não sabe, a gente está vivendo atualmente uma guerra lá na Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia estão travando uma guerra que está prejudicando o mundo inteiro. E assim, se você for analisar a economia dos Estados Unidos com a economia do Brasil, lá nos Estados Unidos a inflação só está subindo o tempo inteiro. Os dados de inflação, mês após mês, estão superando as expectativas dos economistas, de todo mundo. Então, a inflação está vindo acima do que o mercado espera. A taxa de juros lá, agora que o Banco Central começou o ciclo de elevação da taxa de juros, ou seja, é agora que o Banco Central está avaliando as possibilidades para poder conter. Enquanto isso, aqui no Brasil, já tem pessoas discutindo que o Banco Central vai reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque já tivemos 3 meses consecutivos de deflação, ou seja, o preço dos combustíveis, alimentações, eles estão diminuindo. Então, por que o preço da alimentação, combustíveis estão diminuindo? Porque o governo federal ele conseguiu, de uma certa forma, manipular esses preços, como reduzindo a taxa de impostos, que é incidida principalmente de ICMS, IPI, vários impostos federais e estaduais. Então, o governo federal ele teve essa estratégia de tentar reduzir esses impostos para que o povo brasileiro sofresse menos com a pandemia e a guerra que nós estamos vivendo hoje. Mas o que é que isso tem a ver, né, uma coisa com a outra? A economista, ela dizia sempre que se a economia vem bem, se o preço da alimentação vem diminuindo, se o preço do combustível vem diminuindo, é bem provável que o presidente seja reeleito. Foi o que aconteceu com Lula. Quando Lula foi presidente desse país, nós vivemos um dos melhores booms da economia, mas não foi somente aqui, foi no mundo inteiro. Então ele surfou uma onda boa, certo? Da economia no mundo inteiro. Só para você ter uma noção, enquanto o Brasil cresceu 10% do PIB, por exemplo, lá na China eles cresceram 3 vezes mais, 30%. Ou seja, o mundo inteiro surfou essa onda positiva que ocorreu ali no período onde Lula foi presidente. E é por isso que ele conseguiu se eleger, se reeleger e ainda conseguiu sair com aprovação de mais de 80% e conseguiu eleger a Dilma Rousseff. Eu acho que o governo de Bolsonaro, ele, na minha opinião, ele demorou um pouco de agir. Desde o início do ano até hoje, eu acho que ele começou a agir mais para poder controlar o preço de combustíveis, alimentação, lá do meio do ano até agora, né, que quase já estamos no final do ano. Mas por que então o governo demorou tanto para agir? Existe uma coisa que é chamada responsabilidade fiscal. O governo não pode simplesmente chegar, imprimir dinheiro e sair distribuindo para todo mundo. Não tem como ele fazer isso, porque uma hora a conta chega, certo?
O governo não tem como dar assistência a mais de 250 milhões de brasileiros no Brasil. Então, o governo não tem como dar assistência a todo mundo. Então, o governo tem que trabalhar de uma forma que consiga manter, sim, o preço da alimentação, consiga prestar uma certa segurança, né, para a população, prestar um auxílio na saúde. É isso que o governo precisa fazer. Mas, infelizmente, o governo não tem como atender todo mundo. Essa conta não iria fechar nunca, certo? Então, o que o governo federal fez para tentar controlar aí a economia foi uma atitude assim plausível. Eu vejo como uma atitude plausível, só que eu acho que o timing ficou um pouco tardio. Eu acho que o governo demorou um pouquinho mais, né, para tomar essas atitudes, para controlar, por exemplo, o preço do combustível, que é cotado hoje pelo preço internacional, então o barril do petróleo também disparou. Alguns governadores que tiveram que abrir mão de receita tributária, né, para poder tentar diminuir aí o preço das alimentações, combustíveis e tudo mais. Isso gerou um pouco de um certo desconforto. Mas foi uma atitude que o governo federal tomou para poder, agora você vê aí, a gasolina está com um dos menores preços, né, durante esse período. A alimentação também, se você for no mercado, você consegue perceber que diminuiu um pouco mais. E a tendência, pessoal, é que daqui até o ano que vem, após as eleições, esses preços estejam mais controlados. Ou seja, quem entrar agora, seja Lula ou Bolsonaro, quem entrar agora vai pegar um ano que vem um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque agora vamos ter aí uma certa definição, eu acredito que tem uma definição aí sobre essa guerra, que está prejudicando todo mundo. Eu acredito também que os países da Europa, dos Estados Unidos, eles estão começando aí com as suas ações monetárias para poder controlar a inflação. Então, daqui para o próximo ano, eu acredito que a inflação lá nos Estados Unidos, na Europa, esteja um pouco mais controlada. E isso reflete aqui dentro no Brasil também. Agora eu vou fazer uma análise sobre as eleições. Então, como vocês sabem, Lula ficou na frente, né, da votação no primeiro turno. E se você for analisar o mapa, você vai ver que as regiões do Nordeste, as regiões do Norte, que são regiões um pouco mais pobres, elas tiveram uma aceitação um pouco maior aí para o Lula. Então ele ficou na frente nessas regiões mais pobres. Quanto nas regiões mais desenvolvidas, que fica ali embaixo no país, como Rio de Janeiro, São Paulo, foram os votos para Bolsonaro. Na minha análise, a eleição ficou praticamente empatada. Agora, se três coisas acontecerem, provavelmente Bolsonaro consiga reverter esse jogo e Bolsonaro consiga, inclusive, ganhar as eleições, certo? Eu anotei aqui três coisas que precisam acontecer para que Bolsonaro ganhe essas eleições. Primeira coisa, ele precisa aumentar a quantidade de votos, tanto em São Paulo como em Minas Gerais. Então ele precisa aí aumentar, certo? Essa quantidade de votos. Se ele conseguir aumentar em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a distância entre Lula já diminui um pouco mais, certo? Outra situação é que esses dois candidatos, eles precisam conduzir as pessoas às urnas. Então, o número de abstenções no Brasil foram de 33 milhões de pessoas. É um número muito alto. E que essas pessoas precisam ir até as urnas e escolher o melhor candidato para elas, seja Lula ou seja Bolsonaro. Alguém ela tem que escolher. Porque depois, mais tarde, não adianta a população reclamar de que não está tendo oportunidades, que o governo não está prestando o auxílio que realmente deveria prestar, né, frente à educação, segurança pública e tudo mais. Então, você que está assistindo esse vídeo, vá até as urnas, faça uma seleção, escolha, veja quem realmente, de fato, você acha melhor. Desconsidere algumas informações da mídia, porque a mídia é muito manipuladora. A TV Globo, ela tem um poder de persuasão, de manipular muito forte. Então a TV Globo, inclusive a CNN também, manipula bastante. Então, se você for parar para assistir o Jornal Nacional, você vai ver, por exemplo, que a Globo fica o tempo inteiro falando mal do governo federal. Aí você muda, vai para a CNN, mesma coisa, falando mal do governo, falando mal do governo. Então é assim, a mídia está dividida assim, ou é esquerda ou é direita, certo? Temos a Jovem Pan. A Jovem Pan só fala bem de Bolsonaro e critica Lula o tempo inteiro. Então fica aquele negócio, ou é o extremo, né? O extremo dos dois lados. Ou é extrema direita ou é extrema esquerda. Você tem que ter uma análise imparcial. Você tem que entender o que é que está se passando, pesquisar na internet, ter uma visão crítica, uma visão fria, como eu estou fazendo aqui uma análise para você. Eu estou sendo imparcial. Se você puder analisar, eu não estou tendenciando para um lado nem para o outro. Inclusive, eu acho que Lula ele teve uma ótima participação no governo dele.
ele ajudou bastante os pobres, as pessoas necessitadas, teve esse cuidado aí com a formação de várias pessoas que não tinham condições de estudar em uma escola, em uma faculdade pública, ele deu essa oportunidade, ele também deu assistência social aos pobres, às pessoas que são necessitadas. Só que a gente precisa, pessoal, ter uma visão de que o pobre, ele não precisa de dinheiro. O pobre, ele precisa de educação. O dinheiro na mão do pobre, um auxílio emergencial, uma Bolsa Família, isso só vai tornar o pobre cada vez mais pobre. O que ele precisa é de educação, de assistência social, tirar as pessoas que estão necessitadas da rua, é fazer moradias, certo? É levar essas pessoas, olha, você quer trabalhar, você quer estudar, estude que eu lhe dou uma bolsa. O Pronatec mesmo foi um exemplo disso. As pessoas trabalhavam, estudavam e ganhavam uma bolsa, auxílio. Forçava a pessoa pelo menos a estar ali na sala de aula, prestando atenção em algo. Isso aí muda a mente das pessoas. Isso aí torna elas menos alienáveis, certo? Então, eu acho que o governo federal ele tem que pensar que a máquina pública não é uma máquina de sair distribuindo dinheiro para todo mundo. Porque se for para ser assim, a gente vai ter aí uma eleição vai ter uma condução do nosso país desastrosa. E lá na frente alguém vai pagar essa conta. Então, na minha opinião, fazendo aqui agora a análise, né, como eu prometi, quem eu acho que vai levar as eleições. Na minha opinião, quem eu acho que vai levar as eleições esse ano é o presidente Luiz Inácio. Porque ele está na frente, né, ele tem um certo conforto aí perante as eleições. Então eu acho que ele pode ganhar, certo? No segundo turno. Mas assim, o jogo ainda está aberto, tá? É a minha opinião. Eu acho assim que se fosse para ponderar, eu colocaria aí 60% para Lula e 40% para Bolsonaro. Só que o jogo ainda está aberto, não tem nada definido. Inclusive, se Bolsonaro conseguir fazer o que eu falei, que é reverter essa quantidade de votos, aumentar nos locais onde ele tem mais votos, ele consegue inclusive virar o jogo, certo? Então, essas eleições serão definidas nos detalhes. Preste atenção nos debates, veja quem é o melhor candidato e faça a sua parte. Valeu, grande abraço. Eu convido você também a se inscrever nesse canal, certo? Se você chegou até aqui. E valeu, um forte abraço. Tem um outro vídeo também que eu falo sobre as eleições. Eu vou deixar um cardzinho aqui para que você possa analisar. Grande abraço e até a próxima. Tchau.